Fala pessoal, me chamo Davi, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco de como prever quanto a gente pode vender todos os meses, quanto que a gente vai vender todos os meses, principalmente a gente conseguir ter uma venda previsível, tá? Por que isso é importante? Porque ter venda previsível vai te ajudar a você não ficar refém, né, de vender de repente e chegar no mês e você não ter como aumentar suas vendas, não ter uma forma de melhorar a sua venda. E isso é uma coisa que você como empresário, você como empreendedor ou talvez até aspirante a empreendedor, você precisa desenvolver isso dentro de você, né? Dentro do seu conhecimento. Como que eu posso ter uma venda previsível? Como que eu posso... poxa, eu queria que meu negócio todos os meses vendesse 50 mil, ou de repente no mês X vendesse 100 mil. E como que você pode fazer isso, tá? A gente vai aprender hoje aqui como que a gente pode chegar nesse grande objetivo, tá? Primeiro, eu gostaria de separar o joio do trigo. Esse vídeo aqui, primeiro, não é para quem quer fazer dezenas de contas, né? De como, porque existe uma área da venda que é a parte de você conseguir meio que fazer um planejamento de quanto que você vai vender nos próximos meses, independente do seu negócio. O intuito desse vídeo é ensinar uma técnica para que você consiga, uma técnica que te ajuda e com certeza vai te entregar esse resultado de você ter previsibilidade nas vendas. Ou seja, se você não aplicar a técnica que eu vou te ensinar nesse vídeo, você não vai ter esse resultado. Algumas pessoas que não conseguem prever vendas, só aplicando isso aqui, já vão conseguir ter uma previsibilidade, né? Conseguir ter uma estabilidade de venda, conseguir vender todos os meses, bater a sua meta de venda. Se você, talvez, está buscando um conteúdo, talvez querendo, eu queria saber medir a minha venda e tudo mais, isso aqui não é esse vídeo, tá bom? A gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas não é o tema desse vídeo, espero ter deixado isso bem claro, tá? Primeiro, eu gostaria de me apresentar, eu sou o Davi, tá? Eu sou proprietário da Artec. Durante muitos anos aí a gente vem atendendo clientes, atendendo empresas querendo melhorar o seu marketing, e durante todos esses anos a gente já fez mais de 1000 vendas, né? Já conseguimos aí captar mais de 30 mil leads, temos uma experiência vasta em trabalhar com empresas, em trabalhar com negócios. Então, com certeza, você vai poder usufruir muito desse conhecimento, principalmente porque esse conhecimento foi um conhecimento que me ajudou a aumentar muito as minhas vendas, porque no momento que você consegue prever a venda, você consegue aumentar a venda também. Então, depois que eu entendi que esse era o caminho para você conseguir ter uma venda previsível, eu pensei assim, poxa, eu vou chegar a 10 mil, e cheguei. Vou chegar a 50 mil, cheguei. Chegar a 80 mil, cheguei. Chegar a 100 mil, cheguei. Então, você precisa ter esse conhecimento para você ter essa previsibilidade de venda, tá bom? Vamos lá. Primeiro que você precisa entender nesse conteúdo é que venda é um processo de perda que pode ser medido estatisticamente. Vou te dar um exemplo, né? A venda, ela é muito, a gente chama muito venda de funil, né? Muita gente fala assim, funil, 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 mas realmente venda, ela tem essa característica de funil. Por quê? Porque a venda nada mais é do que um processo que você perde pessoas para poder chegar até a sua venda. E aí, estatisticamente, você pode medir a perda que você tem dessas pessoas. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um Facebook. Se você coloca 1000 pessoas no Facebook, você não pode considerar que as 1000 pessoas vão te seguir, ou no Instagram, 1000 pessoas vão comprar de você. As 1000 pessoas que seguiram você, não necessariamente elas vão comprar de você. Então, ali de 1000 pessoas que te seguem no Instagram, você vai ter uma média, né? De repente, vamos ser bem otimistas, né? 50 que curtiram alguma coisa sua. Dessas 50, vai ter ali uma ou duas que vai te chamar no direct, né? Para perguntar alguma coisa sobre o produto. E aí eu te pergunto, se você aumentasse o número de seguidores para 2.000 seguidores, provavelmente você teria um dobro de pessoas engajando no seu perfil e também teria o dobro de pessoas talvez chamando no seu WhatsApp. Essa estatística, né, que a gente olha, que a gente viu que, poxa, entrou 1000 e lá no final saiu 0,2%.
Por que que isso pode ser medido? Porque normalmente um processo de venda, né, ele tem uma perda, né, proporcional e estatística. Vou tentar deixar isso mais claro. Se você tem 20 pessoas entrando em contato no seu WhatsApp e você fechou 2 pessoas, vendeu 2, a tendência é que se você tiver 200 pessoas chamando no WhatsApp, você vai ter aí 20 pessoas que você vai fechar. Isso é estatística, né? É um processo de perda que pode ser medido estatisticamente. Então, quando você vai vender, você tem que entender que a venda é um processo de perda. Você vai perdendo pessoas, tá? Só para deixar esse conceito bem claro. Tem gente que, por exemplo, vou te dar um exemplo de gente que erra nisso. Às vezes a pessoa, poxa, tive 100 pessoas me chamando aqui, ninguém fechou. Isso aí é um número interessante, porque 100 pessoas, ninguém fechou. Mas eu vejo pessoas, por exemplo, falando, eu tive 5 pessoas que me chamaram e ninguém fechou. Será que você ainda não tem pouco lead, né? Talvez pouca gente interessada, né? Às vezes você está ali com poucas pessoas e aí essas pessoas não são suficientes para você ter um fechamento. Você precisa ter um número de perda estatística para poder conseguir vender, tá? Estatística que é uma palavra meio um pouco mais sofisticada para números, né? Para dados, né? Você precisa ter esse dado. E existem basicamente 2 tipos de venda e eu vou te ensinar aqui os 2 tipos de venda. O primeiro tipo de venda é venda orgânica. O que é venda orgânica? Como eu falei anteriormente, o cara te seguiu lá no Instagram. Vamos dizer que você tem um digital influencer. Esse digital influencer, ele tem lá, ele vai te prometer que você, se você postar no story dele, você vai ter 20 mil pessoas clicando. Tá, 20 mil pessoas clicaram. Essas pessoas vão lá, talvez pro seu WhatsApp não vai ser 20 mil pessoas que vai pro seu WhatsApp, talvez chegue ali 1.000 pessoas no seu WhatsApp, e das 1.000 pessoas vai fechar as 50 pessoas. Legal, fechei, e isso teoricamente é uma divulgação orgânica, né? Porque o digital influencer não pagou para isso. Apesar de você ter pago ali, é meio orgânico, né? Outra forma de fazer organicamente seria, por exemplo, se você fizesse um vídeo no YouTube, esse vídeo viralizasse, você começasse a ter pessoas interessadas. TikTok, você fez uma publicação no TikTok, ela começou a divulgar muito, no Reels, até mesmo no Instagram, de repente você começou a postar um conteúdo interessante e tem muita gente ali te seguindo, começa a te seguir, começa a comprar, contactar com você, gostou do seu conteúdo. Hoje o Reels é uma ferramenta muito poderosa para isso, né? Então, se você tem esse funil aí, né, de conteúdo orgânico, você vai ter uma venda orgânica. A gente chama de venda orgânica aquela venda que a gente não precisa necessariamente pagar para ela acontecer, ok? Então vamos lá. A primeiro tipo de venda orgânica, a gente tem 2 grandes grupos, tá? Venda orgânica e venda paga. Mas dentro do venda orgânica a gente vai ter a venda por indicação. Davi, o que é venda por indicação? Venda por indicação é quando a gente tem pessoas, né, que consumiram o nosso produto ou tem informação sobre o nosso produto e ela vai e fala disso para alguém. Vou dar um exemplo. Você comprou um aparelho de telefone, gostou dele e aí você vai comentar disso para o seu primo. Seu primo vai olhar e falar, caramba, que legal, quero esse aparelho também. Isso normalmente é venda por indicação, é uma venda orgânica. Essa venda por indicação, a venda orgânica, ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma venda sem controle, ou seja, você não consegue controlar quantas vendas você vai ter no mês. É óbvio que existem algumas formas de controlar, mas é muito mais difícil. Normalmente você não consegue provocar, né, sempre aquele tipo de volume de venda. Você não vai, você postou alguma coisa hoje no Reels, bateu 20 mil visualizações, você não pode garantir que amanhã você vai postar e vai bater os mesmos 20 mil. Por quê? É algo orgânico, depende da ferramenta entregar, depende do horário, depende do tipo de conteúdo, tá? A venda por indicação é a mesma coisa. Seu cliente tem que gostar do seu produto, seu cliente tem que querer divulgar o seu produto, seu cliente tem que estar satisfeito para poder fazer isso e tem que estar motivado para poder falar, né? Porque às vezes você compra alguma coisa, eu mesmo sou uma pessoa que não gosta muito de ficar indicando as coisas. Então, né, comprei isso aqui, vai lá e compra. Não, só se a pessoa me perguntar, né? Então a indicação, ela não é uma venda muito controlável, tá? Não é uma venda que você vai conseguir controlar. Você não pode falar, existem até alguns programas que você pode fazer de indicação,
Você pode falar assim, vou te dar 20% de desconto se você me indicar. Funciona super bem. Mas não é o tema que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre tentar controlar essas vendas. E a venda por indicação, normalmente, ela não é uma venda muito controlável, tá? Se você for estudar essa parte de indicação, estude muito, porque existe muito conhecimento sobre isso para poder trabalhar. Não é o que a gente faz, tá? A gente gosta de trabalhar com outra ferramenta, que é a ferramenta que a gente tem bastante expertise, que é o tráfego pago, que eu vou falar um pouco mais para vocês mais para frente. Outra forma de você ter uma divulgação orgânica é cliente, né? Acaba sendo indicação, mas, por exemplo, o cara comprou de você e aí ele vai acabar falando um pouco mais sobre o seu produto, né? Acabei não colocando aqui, mas um exemplo de venda orgânica muito clássico são grupos, né? No Facebook, OLX, né? Hoje tem os marketplaces, tem a Magalu, tem o Mercado Livre. Então, assim, esse tipo de venda é orgânica. Não é uma venda que você não está pagando necessariamente, né? Você está divulgando ali, mas você não tá pagando. Aquela pessoa que reposta o seu produto, poxa, olha só que legal, gostei, reposta no Instagram, ou de repente o cara que te marca numa publicação, tudo isso é uma divulgação orgânica. Então, a divulgação orgânica, ela tem uma característica muito importante, que é a característica de não ter muita previsibilidade. É claro que hoje, se você alugar uma sala na rua mais movimentada da sua cidade, provavelmente você vai ter uma divulgação maior. Davi, isso é venda orgânica? Não necessariamente. Você está pagando mais caro, muitas vezes, por um imóvel para poder ter ali divulgação. Mas, teoricamente, na internet, isso é uma divulgação orgânica, né? E aí a gente vai para o segundo tipo de venda, que são vendas provocadas. O que é venda provocada? É uma venda onde eu estimulo o meu cliente a comprar de mim, através de incentivos, através de materiais, através de comunicação, né? Uma dessas formas, né, da gente conseguir estimular o cliente, eu tenho até, vou voltar aqui rapidinho para poder falar com vocês. Durante muito tempo, e assim, isso funciona com qualquer tipo de negócio e em qualquer formato, tá? Você pode estimular o seu cliente a comprar de você desde o momento que ele sabe que você está ali, né? Um exemplo, eu já tive uma escola de música onde eu colava cartaz no poste. Eu vejo às vezes no evento, aqui na minha cidade é interior, o cara vai fazer um evento, ele bota lá, cola no poste, faz um banner e tal. Então, assim, esse tipo de ação é uma ação provocada, é um marketing provocado, você paga para fazer. A pessoa não, olha, fulano me indicou você, não, é uma venda provocada. Esse tipo de venda, ela é um pouquinho mais difícil de fazer, porque, um exemplo, você tem um cliente de indicação e um cliente provocado, o que acaba acontecendo? O cliente de indicação, ele é um cliente... O cliente de indicação, ele é um cliente que ele já vem mais maduro, porque o cara que indicou, ele experimentou o produto e falou muito bem da empresa. Então, é uma venda já feita, praticamente. É uma venda já concretizada. Quando você vai fazer um marketing, muitas vezes você faz um panfleto, um cartão de visita, um tráfego pago, que é a nossa expertise hoje, um site, né, qualquer coisa desse tipo, o cara muitas vezes não conhece você. Então essa venda provocada, ela é um pouco mais fria, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente não consegue, muitas vezes, ter essa conexão que a venda orgânica tem, né? Porém, essa venda é muito mais controlável. E isso é muito mais importante para a gente hoje do que você ter uma venda mais fácil. Porque a venda controlável, você controla o crescimento do seu negócio. Você pode fazer 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais através da venda controlada, né? Então, um exemplo de venda provocada, de venda controlada, é uma grande ação de marketing. Vamos dizer que você faça aí na Black Friday uma grande ação de marketing. A Black Friday, por si só, ela já é uma venda orgânica. Porém, se você acopla nela uma estratégia de marketing, você vai conseguir vender muito mais, né? Então, as ações de marketing, elas são muito importantes. Por exemplo, mês de agosto, olha,
primeira semana de agosto a gente vai fazer 50% off. Nossa loja aqui vai vender 50% de desconto. Eu tenho uma promoção aqui, o cliente não vai pagar a primeira mensalidade. Enfim, na minha academia, ou de repente no meu seguro aqui eu tenho um desconto para quem fechar até o dia 15 de agosto. Então tudo isso você pode fazer. Isso são as grandes ações de marketing. Essa venda controlável, ela é controlável, mas não é tão controlável. Por quê? Porque muitas vezes você vai fazer uma ação de marketing e no segundo mês você vai ter que fazer uma outra que talvez não seja tão boa quanto a primeira. Ou talvez você acerte muito em uma e não acerte muito na outra. Então, isso acaba ficando aquela coisa, né? Às vezes tem gente que faz isso, eu já fiz muito isso também, de preparar o material todo de marketing, panfleto e tal. Hoje não uso mais panfleto, graças a Deus. Hoje eu tenho outra estratégia de marketing muito mais eficiente, que é o tráfego pago. Então, você está lá, você faz uma ação de marketing com panfleto. E aí, aquele marketing não dá efeito nenhum. Caramba, você gastou com panfleto, você gastou com um cara para distribuir, você gastou com um designer para fazer a arte e não deu certo. Ai, meu Deus, e agora? Toda a sua ideia foi por terra, né? Tudo que você pensou que ia dar certo não deu. Então, é muito importante você entender, de fato, aquilo que vai trazer resultado para você. E a grande ação de marketing, ela é provocada, mas ela não é o que eu recomendo para você ter previsibilidade, tá? Então, chegamos no nosso novilho de ouro. Novilho de ouro nosso, que é a venda por meio de captação. O que é venda por meio de captação, tá? Existe ainda a venda outbound, a venda inbound. São um pouco semelhantes o sistema de venda, porém, um é através do conteúdo, o outro é através da pesquisa. O inbound, né, que é a venda por meio de captação, que vem através de tráfego pago, a pessoa ela vai lá no seu anúncio, ela clica, ela se cadastra e começa a falar com você, ou com algum atendente, ou com algum vendedor. Esse tipo de venda é importante por quê? Porque é um tipo de venda que funciona muito, muito. E é um tipo de venda que vai sempre te trazer muito resultado. Por quê? Você consegue controlar o que eu falei no início aqui. Se você tem hoje um controle de conseguir enviar através do tráfego pago 100 pessoas todos os meses para o seu WhatsApp, significa que você consegue vender, vamos dizer que você manda 100 pessoas para o seu WhatsApp todo mês. E de 100 pessoas você vende 2. É muito mais fácil você repetir isso no mês que vem, enviando 100 pessoas no WhatsApp, né, do que você fazer uma estratégia de marketing lá e tentar vender, né? A estratégia de marketing através de captação, ela é muito consolidada, ela vai te ajudar a você ter uma previsibilidade. Então, cara, quanto que eu preciso para vender mais? Eu preciso captar mais 100 leads por mês, eu preciso captar mais 1.000 leads por mês. Eu cheguei a ter meses de captar mais de 4.000 leads, né? Ter todos os dias captação de 100 leads, de 200 leads. Então, assim, você precisa entender exatamente quantos leads você tem que captar para poder vender. E através da captação, isso é muito claro, porque, por exemplo, se um cliente nosso está trabalhando com um tráfego, a gente vai mostrar para ele os dados. Você está gastando R$5 para captar um lead, R$2, R$3. Lead é contato interessado, gente chamando no WhatsApp, gente se cadastrando, né? Então, imagine aí que você tem 200 leads por mês, você tem 100 leads por mês, tem 1.000 leads por mês. Você vai conseguir ter todos os meses, é impossível que com essa quantidade de pessoas se cadastrando, você não consiga ter um bom resultado em vendas, tá? Você vende imóvel, talvez você venda seguro, talvez você venda, enfim, o que você vender, serviço, tá? Curso. Se você tiver um ritmo de pessoas interessadas, você vai tender a aumentar as suas vendas no decorrer do tempo. E isso é muito comum, mais comum do que se parece. E essa é a estratégia que eu te recomendo para você conseguir ter vendas previsíveis, captar lead. É muito diferente, como eu te falei aqui, de outras estratégias de venda, né? É diferente, por exemplo, de indicação. Indicação você não consegue controlar. A captação de leads, depois que você consegue um sistema que funciona, você vai ter previsibilidade, gente entrando em contato com você todos os dias. E como eu consigo começar a captar? Primeira coisa, você pode optar por um caminho de começar a aprender isso, né? Estudar isso. A gente também ensina essa parte. Porém,
o caminho mais prático, mais rápido, é você contratar alguém que faça. Ah, Davi, mas isso deve ser um serviço absurdo, né? Não basicamente. Hoje, por exemplo, a gente faz esse trabalho por um custo muito acessível, que a gente tem algumas metas de, talvez, hoje, quando você vendo esse vídeo, em 2023, você vai ter uma grande oportunidade de fechar esse pacote num valor muito promocional, tá? Talvez você pode clicar aqui no link abaixo desse vídeo, que vai ter talvez um outro vídeo, ou até mesmo o link já de pagamento para você ir diretamente para a oferta. Mas o que acontece? Esse pacote, o que a gente normalmente faz? Né? A gente vai pegar a sua campanha, né? Você fechou com a gente vai pegar a sua campanha, vai estudar o seu cliente, você vai preencher um formulário, a gente vai entender ali quem é o seu cliente e a gente vai ir atrás da dor do seu cliente, a dificuldade que ele tem. A dificuldade do seu cliente vai se tornar o que a gente vai anunciar. Imagine você, cheio de dor na perna, você chega no Instagram e vê lá um anúncio com técnica, né, óbvio, de copy, de segmentação, falando lá que tem a dor na perna. Então, esse anúncio, ele vai chamar a atenção do seu cliente. E aí, qual é o nosso trabalho, na verdade, nisso? Né? É a gente conseguir manter essa campanha sempre o menor custo possível. A gente vai fazer otimizações semanais para você conseguir ter cada vez mais resultado e gastando menos. Então, se você conseguir ter previsibilidade de venda, provavelmente você vai conseguir aumentar aí o seu investimento em tráfego pago e aumentar o seu investimento em anúncio. Então é muito importante você começar a captar. É importante entender que você não precisa começar com muito. Por exemplo, a gente recomenda o cliente começar com R$10 por dia, dá quase R$300 por mês. Porém, o básico é você investir em R$1.500 por mês para você ter um resultado interessante. Mas se você começar com 300, daqui a pouco você está investindo 700, daqui a pouco está investindo 1.500 e daí por diante. Tá? E assim, como funciona basicamente o nosso plano? Se você for fazer isso sozinho, você vai ter que desenvolver vários conhecimentos que não é só o tráfego pago. Hoje, se você chegar, vou pegar um curso de tráfego pago, muitas vezes aquele curso não vai fazer o trabalho que a gente faz por causa da nossa experiência. A experiência que a gente tem em tráfego ela é muito vasta. Hoje a gente tem um pacote bem acessível. Né? Você pode pagar. E assim, o que eu recomendo para você? Que você não feche um mês só de tráfego. A gente tem um pacote que ele sai com 50% de desconto se você fechar 6 meses, tá? Então, não fecha só um mês, porque um mês você começa a trabalhar ali e de repente, né, você não é que não vai ter resultado, você vai ter resultado. Só que o próprio Facebook ele vai te dar mais resultado no longo prazo. Se você investe 2, 3, 4 meses. Eu já tive uma campanha rodando mais de um ano inteiro, ela rodando sem parar e ela melhorando o resultado dela porque ela estava rodando. Então, se você quiser melhorar o seu resultado, você vai precisar de mais de uma campanha rodando durante 30 dias. Rodou 30 dias, não deu certo. Ou rodou 30 dias, eu captei lead, mas não vendi. Muitas vezes o lead que conversa com você esse mês tem negócio que consegue fechar só no mês que vem. Enfim, você precisa entender o seu negócio para poder realmente dizer aquilo que você precisa. E nós vamos te ajudar nisso, tá? Então a gente vai sentar com você, vai te chamar no WhatsApp, você pode ter o meu próprio número pessoal, conversar comigo. A gente tem uma equipe para poder te atender, pessoas que vão olhar aí o seu perfil, vão olhar o seu negócio, vão te ajudar a entender exatamente como é que funciona, tá? Se você ainda não conhece, né, o nosso plano, clica aqui embaixo no link aqui desse vídeo, vai ter um link te mandando para uma página de pagamento para você ver o valor e também um link de explicação do plano para você poder entender como é que funciona. Né? A gente separou um vídeo explicando detalhadamente como é que funciona esse plano, com detalhes realmente do plano, para você poder entender e você aí ter sucesso, previsibilidade nas suas vendas nos próximos meses. Valeu?